nós falamos da psicologia organizacional, nós estamos falando de atividades principalmente relacionadas à gestão de pessoas. Então, todos aqueles subsistemas de gestão de pessoas, né, desde o processo de recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, até mesmo alguns subsistemas que são mais do administrador, mas que acabam também algumas psicólogas atuando na área, como, por exemplo, remuneração, benefícios, né? Também pode ser incluída na psicologia organizacional. Por quê? Porque a psicologia organizacional ela vai trabalhar com atividades que dizem respeito ao comportamento humano dentro das organizações, que dizem respeito a atividades que possam ajudar a adaptação desse trabalhador ao seu trabalho, que possa também, como eu posso dizer, facilitar essa integração desse trabalhador à organização, ao trabalho. Quando nós falamos da psicologia do trabalho, nós vamos falar, então, da relação entre esse trabalhador com o seu trabalho, ou seja, como que esse trabalho afeta esse trabalhador no que diz respeito à sua subjetividade. E aí nós estamos falando também de saúde mental, nós estamos falando de saúde emocional, nós estamos falando também da saúde física, então dos aspectos ergonômicos também, né, nesse contexto do trabalho, como que se dá, o quanto que essas condições físicas de trabalho estão realmente considerando esse trabalhador, né, estão considerando esse corpo desse trabalhador, né, as condições físicas, né, e fisiológicas desse trabalhador, enfim. E é muito comum quando nós... também na psicologia do trabalho, nós temos, né, eu estou dando alguns exemplos rápidos, né, porque o nosso tempo aqui ele é mais curto, mas também nós temos na psicologia do trabalho a segurança do trabalho, então trabalhar com comportamento seguro, com as condições seguras ou com os riscos, né, que existem naquela atividade, naquele trabalho. Isso também nós trabalhamos, assim como a avaliação dos riscos psicossociais, né, que também foi regulamentado agora, em janeiro, pelo Conselho Federal de Psicologia, esse processo de avaliação. Então, também nós podemos trabalhar com essas atividades também. E aí, veja, na psicologia organizacional, nós podemos, quando a gente inicia lá, né, se a gente pensar como é essa entrada desse trabalhador dentro da organização, a gente pode pensar desde o processo de atrair esse trabalhador, né, até mesmo o processo de analisar o perfil desse trabalhador e o quanto que esse perfil ele vai ter aderência ou não à função, à atividade que ele vai, né, da vaga, que ele possa vir a desempenhar, entre outras atividades. Eu acho interessante que algumas colegas falam assim, olha, eu não gosto das atividades de RH. Talvez, né, na minha percepção e na minha experiência aí, talvez seja porque há uma tendência nas atividades de RH de serem mais técnicas, de serem mais tecnicistas, e com isso perder de vista a subjetividade desse trabalhador. Veja, nunca podemos generalizar nada, ok? Mas é sempre importante a gente poder refletir a respeito de algumas questões, de alguns aspectos. Eu falo isso porque quando eu era gestora de RH, eu via que havia uma tendência, algumas colegas psicólogas que faziam parte da minha equipe, de querer ficar com atividades mais técnicas e de perder de vista
o trabalhador, de perder de vista a subjetividade daquele ser humano que está ali no trabalho. Então, eu entendo quando algumas colegas dizem, né, que não são muito, não tem muita afinidade com as atividades de recursos humanos, mas eu quero dizer que, veja, não é tanto a atividade em si, mas como você vai desempenhar essa atividade. E aí eu estou dizendo, sim, da consultoria externa, não estou dizendo da consultoria interna, né, do BP, do Business Partner, não estou me referindo a analistas de recursos humanos, que são muitas vezes psicólogas, não, todas essas profissionais têm, sim, uma extrema importância, fazem um trabalho extremamente necessário e importante, não é isso que nós estamos aqui colocando. O que eu estou colocando para você é quais as possibilidades que você, psicóloga, tem para trabalhar para empresas com consultoria e trabalhando com psicologia. Né? Porque eu vejo que algumas colegas falam, não, mas eu não quero trabalhar com RH, eu quero trabalhar com psicologia, eu gosto de psicologia. E muitas vezes essas colegas estão aonde? Estão na área de gestão de pessoas. Né? Muitas vezes essas colegas estão aonde? Estão na clínica, estão em outras áreas onde é tão forte, né, o contato com a psicologia, o estudo da psicologia, o olhar para a subjetividade, para as relações ali, né, intersubjetivas também, que não querem se distanciar disso e acredita que na consultoria estaria se distanciando. E eu digo que não.